Então, boa tarde. Nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas 17N, no centro, hoje dia 6 de dezembro de 2017, entrevistando o seu Francisco José Brast. Então, seu Francisco, o senhor podia começar falando um pouquinho brevemente da sua biografia e em seguida focando assim, fazendo um resumo da sua trajetória pessoal junto aos espaços museológicos aqui, junto à área museológica e patrimonial aqui de Chapecó. Bem, eu nasci aqui perto, uma pequena cidade chamada Vargiel, né? E aos 9 anos eu vim para Chapecó com minha família e fui estudar no Marechal Bormann. Na época nós morávamos aqui no centro, e desde o início assim, eu sempre estive envolvido assim com os grêmios literários e as atividades culturais da escola, né? E aí lá pelos 14 anos eu fui estudar em Curitiba. Lá eu tive o primeiro contato com as artes, no colégio que eu estudava, no Batel, tinha uma escola de artes dentro do colégio. Então a gente podia, se não quisesse ficar em aula, tinha que ficar na escola de artes. Então, como eu já era músico nessa época, eu já tocava piano, eu ficava mais na escolinha de música, né? Mas tive a minha primeira incursão assim na área da escultura, porque tinha uma sala de moldagem em argila e eu acabei me envolvendo ali. Foi o primeiro. Só que nessa época, como meu pai tinha um escritório de contabilidade aqui na cidade, grande e tal, a minha intenção era me formar em contabilidade ou alguma coisa do gênero e voltar para trabalhar com ele. Então não estava na minha cabeça ainda me dedicar à arte, né? Mas aí eu conheci o Antônio Chiarello, lá em Curitiba. Eu conheci lá por volta de 1976. Eu conheci o Chiarello, que na época ele era seminarista, né? E me encantei com o trabalho dele, o trabalho de pintura, de escrita, de composição de música e tal. E aí tivemos uma convivência rápida lá. E aí quando eu voltei para cá, Chiarello já estava morando aqui. Ele tinha um tio dele que tinha um negócio de publicidade aí, e veio trabalhar com o tio. E aí, com o envolvimento com ele, eu comecei a tomar gosto pela coisa e tal, e começou a acontecer um encantamento, né, pela área das artes e tal. Aí o Chiarello, através dessa amizade com o Chiarello, eu comecei a frequentar a biblioteca pública onde ele trabalhava. Depois de um tempo ele começou a trabalhar na prefeitura, né? Onde funcionava a biblioteca pública nessa época? Onde hoje é o Tributos, né? No porão dessa prefeitura aqui da Marechal Floriano, né? Quando já estava a prefeitura ali? Isso. Né? Nos anos 70. Na verdade, assim, o que eu sei da biblioteca e do museu, a primeira montagem foi nesse prédio aqui onde nós estamos, né? O prédio antigo, na administração do Dr. Altair Wagner. Né? Ele foi quem montou, inclusive, esse museu, quem teve a responsabilidade de organizar, foi o seu Velci Dávila Canals, que era o fotógrafo da prefeitura, o cara que fazia, digamos assim, essas coisas mais ligadas à cultura na época, né? Era com ele. E a coleção do Dr. Celeste de Campos estava no Colégio Bom Pastor, e o colégio doou para a prefeitura abrir o Museu Municipal. Então, depois, e aí funcionou aqui, Biblioteca Pública, Museu Municipal,
por um tempo, por toda o restante da administração do Wagner. Aí quando o Sander assumiu, ele quis dinamizar um pouco as pastas da prefeitura e acabou precisando desse espaço. Então a biblioteca e o museu foram colocados lá no térreo lá quase subsolo, né, vamos dizer, da prefeitura nova, no caso tinha sido um pouco inaugurada, e funcionava junto. Só que assim, a coleção estava toda amontoada, né, esperando para que alguém fizesse alguma catalogação e tal. Claro que a coleção naquela época era mais rica do que é hoje, né? Muitas peças assim sumiram. Em 3 épocas que eu convivi com o museu, deu para notar a diferença, assim, né? O senhor chegou a conhecer quando o museu funcionava aqui nesse espaço? Não conheci. O senhor chegou a entrar em contato com alguém, o seu Velci, enfim, eles chegaram a mencionar como que foi o processo de discussão da criação do Museu Municipal, de quem que foi a iniciativa? O senhor chegou a conversar com alguém nesse sentido? Não lembro, assim, desses detalhes, né? A gente conversou muito sobre... Eu lembro que ele me contou, né? Eu fui colega do Velci no grupo Melodia, né? Nós tocávamos junto. E aí ele me contou que ele teve a responsabilidade de organizar. Agora a questão de... me parece que o que houve foi assim... O Colégio Bom Pastor, quando o Dr. Silvestre faleceu, a família do Silvestre doou a coleção para o Colégio Bom Pastor. E o colégio doou para a prefeitura com a condição de que o museu fosse criado, né? Então, parece-me que partiu daí, uma coisa meio parecida com isso, assim. Não tenho certeza, né? Mas é a informação que eu tenho, né? Que foi mais ou menos nesses termos. E aí o prefeito Altair Wagner, como tinha construído a prefeitura nova naquela época, e tinha a intenção que esse espaço fosse direcionado para história e cultura, né? Ele se empenhou nesse projeto e acabou desenvolvendo, né? Inclusive, foi nessa época aí que o Fritz Plaumann doou aquela coleção de borboletas para o museu, tudo, né? Então foi tudo nessa época. Só que aí depois, esse negócio da modernização, a ideia que se tinha, a proposta, né, era que se iria construir um espaço específico para isso, tanto para a biblioteca quanto para o museu. E aí foi colocado lá naquele espaço provisoriamente, só que acabou virando um provisório quase permanente, né? Então a biblioteca ficou ali por muitos anos, né? E tinha visitação, o senhor lembra do público? Qual que era o olhar que as pessoas tinham com o museu? Olha, na verdade, assim, não era... algum colégio, de vez em quando, aparecia, assim, mais organizadamente. Senão eram pessoas que passavam, olhavam, né? Dá licença, acredito, Mas assim, não tinha nada parecido com monitoria, não tinha informações, inclusive nessa época aí, muitas, que quando veio do Colégio Bom Pastor, ainda tinha, por exemplo, etiqueta, procedência das peças, algumas coisas assim, pelo que eu sei. Mas depois aí já se perdeu muito, né, a mudança, isso se perdeu bastante, as informações que tinham, né, sobre o histórico das peças, né? Então, o senhor começou a trabalhar na biblioteca quando era ali no setor de tributos. O senhor entrou na prefeitura nesse período, isso? Não. Eu só frequentava. Ah, entendi. Porque ali, na verdade, tinha ali na biblioteca se encontravam
Agostinho Duarte e o Chiarello trabalhavam ali, né? A Neiva Costela, que era a coordenadora e que é quem começou realmente o processo cultural, né? Através da biblioteca, né? Ela que fomentou esse movimento cultural e tal, né? Na época não tinha nem um departamento de cultura na prefeitura, né? Era a Secretaria de Educação que tinha a biblioteca pública, que era o que tocava, né? Ainda não tinha nem escola de artes, né? A escola de artes foi posterior. Aí, mas nessa época aí, quando eu comecei a querer me envolver na cultura, tinha essa proposta de construir um espaço ali do lado da biblioteca, onde ficam os carros da prefeitura. Na época era um terreno baldio, não tinha nada aí. E a ideia era construir um espaço ali para colocar o museu, e eu estava cotado para assumir esse museu, para fazer todo o trabalho de catalogação e tal. E na época eu comecei a pesquisa, assim, né? Comecei a pesquisar a história, comecei a ler muita coisa sobre história, justamente em função disso, né? Que seria no caso, uma ocupação para mim. E ao mesmo tempo ficaria dentro daquilo que eu queria, que era a cultura, né? Mas isso nunca vingou, sabe? A ideia não foi para frente. E aí acabou a biblioteca vindo para cá, já na época do Ledônio, né? Voltou para cá, para esse prédio, mas o museu continuou num canto, ele ficava nesse canto assim. Aqui na parte superior. Bem na parte superior, bem no cantinho aqui, ficava tudo muito amontoado, tudo muito assim, né? Sem uma valorização e tal. E em termos de museu ficou assim, né? Aí eu já trabalhava, eu entrei na época, eu entrei na prefeitura, departamento de cultura, como assessor do Chiarello, que era o diretor do departamento. Eu entrei em 1986, né? Eu entrei em 1986, mas assim, o museu continuou do mesmo jeito, né? Não tinha projeto, não tinha nada assim para melhoria, né? A gente até pensava nas coisas, mas não tinha assim uma resolução política para isso, né? Aí foi quando o Milton Santos se reelegeu na eleição seguinte, que foi em 1988 para 89, eu estava na prefeitura e acabei ficando porque eu era CLT naquela época, não era concursado, né? Mas era regime de CLT. Então eu fiquei, e aí fiquei observando o que ia acontecer, né? A secretária que assumiu era a dona Hilda Fim, e a diretora de cultura era a Neuci Fim. Aí foi a primeira vez que assim me colocaram como responsável pelo museu, uma espécie de coordenação e tal. Mas aqui naquele cantinho assim, sabe, não tinha nada. Era só o senhor de funcionário. Na verdade me encostaram aí para não me demitir, né? Por questões políticas e tal, embora não fosse partidário de coisa nenhuma, né? Mas eu era da administração passada e eu tinha um cargo quase que de confiança, né? Eu e o Chiarello praticamente dividimos a diretoria de cultura, a gente trabalhava junto, né? Então assim, aí eu fiquei aí por um tempo, né? Na época eu pensei em sair, porque eu não tinha função, simplesmente tinha que vir aí piorar, né? Ficar lendo para passar o tempo, né? Porque não tinha trabalho nenhum, né? Foi bem engraçado que logo no início eu pedi um par de luvas, um pincel para fazer limpeza nas peças e mais algumas coisinhas. Eu acho que tinha um problema de cupim, pedi um gimo cupim, alguma coisa. Nunca recebi esse material, nunca veio. Daí eu pensei em sair, né, da prefeitura.
fazer alguma outra coisa, assim, não dá para ficar e tal. Né? Na verdade era o que eles queriam que eu fizesse, né? Que eu saísse e tal. Só que daí o vice-prefeito na época era o Dilson Tiquinho. E um dia encontrei com ele no café, aqui embaixo, sábado, acho que era final de semana. Daí eu falei para ele da minha situação, né? Que eu estava subutilizado e tal, que eu não estava me sentindo legal do jeito que eu estava e tal. Daí ele disse, espera um pouco que eu tenho um projeto com o museu. Nós estamos acertando alguma coisa essa semana, né? E nós espera mais um pouquinho aí que eu já vou resolver a situação. E de fato, coisa de 10 dias depois, saiu a notícia que tinham alugado o castelinho lá do Libertado, né? Para colocar a biblioteca e o museu a parte de baixo. Aí nós já começamos a ir lá, olhar o espaço, tudo, e realmente aí já deu para começar alguma coisa, né? E, então eu comecei a organizar o espaço lá, depois foi transferido tudo para lá, nós fizemos o que dava para fazer de catalogação com as informações que a gente ainda tinha, né? Nós tivemos naquele local, inclusive, uns 2 congressos de museologia do pessoal aqui da região, com o pessoal de Florianópolis, né? Eram organizados pela FCC, né? Isso. Nós tivemos, acho que teve 2. Um eu tenho certeza que eu participei, né, na época lá. Só que assim, era muito. O pessoal da fundação estava muito além do nosso padrão aqui, de museus, né? Era a reclamação do pessoal de toda a região aqui, que cuidava de museus, porque assim, eles tinham uma tecnologia que nós estávamos engatinhando. Então, esse seminário que eles faziam, esses congressos aí, não adiantavam muito porque a gente não conseguia, os assuntos que eles traziam estavam muito aquém do nosso. O que eram ensinados nesses seminários? Se falava muito em restauração, né? Falava muito em restauração, né? O que tinha de prático, que era interessante, era o manejo das peças e tal, mas isso o básico a gente já sabia, né? Que a gente foi buscar algumas coisas, cada um. Nessa época, inclusive, nós tínhamos um consórcio de 7 cidades que faziam cultura junto. Tinha um projeto que nós não esperávamos, mas pela Fundação Catarinense de Cultura, porque ela tinha simplesmente esquecido o extra. Então, através da Maria da Graça, que era a diretora de cultura lá de Videira, ela começou a organizar um consórcio de municípios, né? Nós nos juntamos em 7 municípios e fizemos um calendário anual de eventos, né? E desses eventos nós mandamos direto para o Ministério da Cultura e o Ministério aprovou direto para a Prefeitura, só teve que passar porque era de praxe, né? Passou via Estado, mas a verba veio para nós e aí deu aquele zoom, né, com o Estado, né, porque né, que nós passamos por cima do Estado e tal, aquela coisa toda. Né? Era um projeto de verba para utilizar para a cultura de uma forma geral, não era um programa específico. Não tinha um programa específico assim. Então, assim, o que a gente fazia? Por exemplo, grupo de teatro, dia sábado tal, de Chapecó vai estar apresentando lá em Joaçaba. A orquestra de Joaçaba vai estar apresentando aqui em Chapecó. Nós fazíamos esse casamento né, para todo mundo estar incluído nesse projeto, né? E todas as cidades terem pelo menos uma vez por semana algum evento cultural. Você lembra o nome do projeto? Não lembro.
Talvez o que era eu lembro. Mas eu acho que nem tinha um nome específico assim, né? Mas foi uma coisa que foi uma espécie de consórcio, uma coisa assim. Então, quando o senhor começou a trabalhar, o senhor já tinha algum conhecimento de forma autodidata do que era o museu, qual que era o funcionamento, como é que era a visão que o senhor tinha de museu, o que o senhor achava que tinha que ser feito naquele momento, assim, quando o senhor assumiu, que precisava ser... Eu conversava muito com o Querela, como eu tinha convivido um pouquinho com a área cultural em Curitiba, eu visitei muitos museus, lá também estava sempre na biblioteca pública e através do colégio também. Eu já tinha um conhecimento, né? Aí eu fui pesquisar, quando o pessoal me deixou responsável pelo museu, quer dizer, antes ainda, na época que era para mim ter assumido o museu, eu comecei a pesquisar técnicas de conservação, um monte de coisas que tinha em livros, né? Entrei em contato com museus do Estado, museus históricos de Curitiba, do Estado, de Porto Alegre e tal. Fui visitar um museu lá de Porto Alegre, que é o nome do museu lá. O Museu Histórico tem as coisas do Getúlio Vargas. Não vou lembrar agora. O Júlio de Castilhos? Eu acho que é o Júlio de Castilhos. Isso aí. E aí eu sempre procurava conversar com as pessoas responsáveis pela manutenção para pegar alguma dica e tal. E aí a ideia que eu tinha, né, quando transferi o museu lá, tinha espaço, tinha condições de fazer, a ideia que eu tinha muito assim era de juntar museologia com artes plásticas, sabe? Fazer uma coisa mais dinâmica e atrativa, que é mais ou menos o que vocês estão falando agora, né? Então, sair daquela coisa de museu coisa velha, sabe? Então, pegar um objeto, valorizar, fazer um cenário para aquele objeto, para aquela coleção, né, que tivesse alguma coisa assim, né? E eu trabalhei um pouco com restauração, porque em 87 eu fiquei 3 meses em Florianópolis, num convênio Estado e município, para um curso de arte e educação. E nas minhas horas de folga, eu fiz amizade com o seu Aldo, que era um restaurador lá da Fundação Catarinense de Cultura. Ele era autodidata, daí tinha mais as meninas que eram mestradas, tinham ido para fora do Brasil e tal, né? Mas o seu Aldo é que me dava abertura. E aí eu aprendi algumas coisas com ele, de restauração, assim, básicas, né? E também ele me indicou, naquela época, para ser restaurador do Museu Cruz de Souza, ali do centro. Tá? Ele me indicou, eu fui lá, falei com o diretor, que eu não lembro o nome agora, e ele me levou, assim, eles tinham uma reserva técnica, assim, um salão do tamanho desse piso todo, que tinha coisas para restaurar. Muita coisa, assim, muito trabalho. E aí ficou essa história, fica, não fica, né? Mas eu tinha compromisso com a prefeitura aqui, né? Eu fui para lá por intermédio da prefeitura, eu tinha compromisso aqui, então eu tinha que voltar para cá e tal, né? Aí acabei voltando, mas utilizei bastante disso que eu aprendi lá, né? Nas coisas que eu fazia. A gente conseguiu algum equipamento, tipo umas vitrines para colocar aquelas urnas mortuárias, né, as urnas indígenas. Conseguimos fazer alguns módulos para expor peças. Foi um grande avanço, né, para o museu. Foi a primeira vez, depois que ele foi montado aqui, na época do Wagner, eu acho que foi a primeira vez que o museu teve uma atenção, né, que teve um cuidado, assim. E aí ficou lá, né, até o ponto. Eu saí da prefeitura, né, em 1992, né, e fui trabalhar no ponto. Então, mais ou menos isso que eu tenho, assim,
termos de envolvimento com a área de museologia. E quando, então o senhor trabalhou mais nesse período em que ele estava no Castelinho, né? Isso. Quais que foram as maiores dificuldades que o senhor encontrava o senhor era o diretor do museu? Não era diretor, era o responsável. Quais que eram as maiores dificuldades que vocês encontravam no dia a dia? Bom, a primeira coisa era a informação sobre todo o acervo, né? Que não se tinha praticamente nada. Né? Nós começamos a fazer uma catalogação e identificação do acervo fotográfico, né? Identificação junto com o CEON, na época, né? A gente começou a fazer uma espécie de reconhecimento das pessoas que estavam ali e tal, e épocas e tal, para tentar fazer uma organização, né? Mas era bem difícil, porque a gente procurava as pessoas mais idosas que tinham vivido aquela época, mas elas já não tinham mais tanta memória assim e tal. E era um trabalho bem difícil assim para conseguir confirmar, né? E outra coisa era a questão assim material, né? A gente fazia o que podia, né? Mas não tinha assim um projeto, né? A gente ia fazendo. Uma escola ligava, nós queríamos ver a coleção tal. Beleza, a gente organizava, né? A coleção tal. Eu recebia. Eu tinha, acho que, um funcionário que trabalhava comigo. E aí a gente tentava fazer uma monitoria da melhor forma possível e tal. E lá o museu também ele funcionou como galeria de arte. Nós tivemos exposições artísticas, nós tivemos exposições, por exemplo, o Sesc trazia coisas para a gente expor. Estava sempre tentando dinamizar, se quiser, mas era bem difícil. Como que foram pensados os espaços? Eles tinham espaços, as exposições elas eram fixas, tinham salas que eram, sei lá, exposições permanentes, outras temporárias. Como é que era a organização do espaço? Ele ficava na parte de baixo, toda a parte de baixo era ocupada. Isso, toda a parte de baixo era museu. Como é que estava disposto o espaço? Tinha espaço para administração, tinha espaço para isso, para aquilo? Você lembra como é que era a organização funcional? A sala maior a gente fez, que era a sala de entrada, a gente fez a sala de exposição, no caso a galeria do museu. Né? E aí tinha outras salinhas menores, né? Porque era todo cheio de arcos e colunas e tal. Nessas salinhas menores a gente distribuía algumas coleções que ficavam ali meio permanentes. Então assim, quando tinha semana no município, alguma coisa assim, a gente escolhia uma coleção e valorizava por ela na galeria. E o resto ficava tipo reserva técnica. Mas nunca assim muito organizado, porque não tinha espaço, não tinha condições. Era tudo feito assim meio na corrida, conforme nós tivemos que fazer exposições relâmpagos, tipo vinha um governador, né, quer ver o museu e tal, né? Aí você tinha que sair atrás e dar um jeito de organizar, né, 1 dia, 2 dias antes para fazer uma exposição para o governador ver e tal. Então a exposição estava organizada por temas, digamos assim. Sim, aqui nós usávamos muito assim, tema indígena, né? Tema da colonização, armamentos, revolução, né, e tal. Então a gente procurava assim, pegar as peças que a gente tinha e trazer informações, pesquisa, alguma coisa assim, e colocar, né, textos, coisas assim. O acervo tinham textos, tinha as etiquetas, fazer uma pesquisa para dar informações. E as atividades de conservação lá, como é que funcionava? O senhor falou da reserva técnica, como é que era organizada essa parte? O senhor falou de restauro.
Como é que era o tratamento de conservação? Olha, assim, eu fiz algumas coisas, né? Nós tínhamos, por exemplo, o acervo indígena, os arcos e flechas estavam muito estragados, né? Estavam em mudança os cupins estavam comendo também e tal. Daí, na época, o senhor, um antropólogo que era o gerente da FUNAI aqui, teve no museu e a gente conversou e tal, e ele disse, por que você não pega o pessoal daqui para fazer o restauro? Eu disse, mas isso aí não é mais o tipo de coisa que eles fazem hoje eles estão usando anelina e tal. Ele disse, não, mas é só tu coordenar e pedir para eles não usar anelina, usar os materiais crus, como estão nesses originais aqui, né, que eles fazem. Né. Eu disse, tu consegue me indicar então alguém? Daí ele me indicou 2 artesãos, 2 indígenas, que eram ligados à FUNAI, e a gente fez essa restauração. Eles ficaram trabalhando, eu acho que uma semana dentro do museu, né? E eles restauraram todo o acervo e tal, né? E inclusive a gente entrevistou eles durante o trabalho, né? Foi feita entrevistas com eles e tal. Eles contaram muitas coisas assim da tradição deles. E só que daí assim o pessoal do restauro lá de Florianópolis não aprovou a restauração porque eles não tinham titulação. Tudo bem, né? Mas tá aí, tá restaurado. Então, o Florianópolis, a Fundação Catarinense vinha para cá com frequência? Como é que era a ligação com a Fundação Catarinense? Olha, eles, de vez em quando eles vinham, né, para dar pitaco, para inventar alguma coisa. Nós dizíamos que eles, quando as diárias estavam poucas lá, eles vinham para o oeste. Né? Porque do nada assim eles inventavam curso de não sei o quê. Né? Os técnicos da fundação vão para lá e tal. Né? Mas não era assim uma coisa frequente, nem com um projeto definido, sabe? Era tudo muito aleatório. Assim. E às vezes a gente ia para lá para ver se conseguia alguma coisa também, mas era muito difícil conseguir qualquer coisa com ele. Não tinha uma ligação. Sim. E com o SEOM, como é que era a ligação com o SEOM? Quem que era o coordenador na época? Era... A primeira coordenadora do SEOM foi a Hilda Dimitruk. Não. Era aqui de Coronel Freitas. Né? Ai, meu Deus do céu. Não me lembro o nome dela, sobrenome. Mas era uma moça formada em História que assumiu o SEOM, né, no Chapecó, na época na Fundesc. E também se virava do jeito que podia e tal. E a gente tinha assim uma ligação bem legal com eles, né? Uma colaboração bastante grande assim, né, entre a parte do museu e SEOM. Né? Depois, um tempo, foi o Pedro Tzai, que era na época que eu estava com o museu ali no Castelinho, era o Pedro. Né? Daí eu participei com ele assim, de vários encontros regionais, assim, que tinha vários, ainda tem, né, vários museus aqui no Oeste, né? E, assim, meio na base do autodidata, na base do fazer por conta, assim, né? E o senhor tentou, assim, dar uma congregada nesse pessoal, né, para trocar ideias e tal. Então, a convivência com o senhor era muito boa, sempre colaborativa. Nós trocávamos, inclusive, fotografias, principalmente, né? Nós emprestávamos para eles reproduzir e eles nos emprestavam o acervo deles também para enriquecer o nosso. Sempre foi feito esse convênio. Assim.
E quanto à questão de documentação, assim, quando a comunidade costumava doar muitos objetos, como é que era feita a recepção desses objetos? Como é que era essa relação? Olha, na época em que eu trabalhei, nunca teve doação de objetos. Né? A gente até tentou fazer nós fizemos umas promoções, tipo Semana da Doação e tal, de valorização do museu, né? Fizemos campanha, mas não tivemos nada assim. Sim. E vocês também, a gente viu nos jornais, vocês costumavam também realizar exposições em outros espaços, né? Era da época do senhor no BESC, no Banco do Brasil, como é que eram essas parcerias? Começou o movimento dos bancos, principalmente o BESC e o Banco do Brasil, começaram o movimento de criar um espaço cultural. Né? Era uma espécie de moda, né? E aí a gente fazia, né? Exposição tanto de artes plásticas quanto de peças do museu, né? Ou de fotografias, principalmente, que era o que a gente tinha de mais rico na época e mais definido e fácil de fazer, né? Então, assim, fotografias a gente fez bastante exposição. E quanto ao poder público, que opinião que o senhor tem, que olhar que o poder público dava para o espaço, assim, né? Também a questão das verbas, como é que era a situação financeira, como é que as verbas chegavam até o museu, se isso era... Praticamente nenhuma, né? Não tinha, assim, não tinha uma consciência de que o museu era do que... na verdade, assim, os prefeitos, eles viam o museu como uma coisa, não, isso aí tem que ver mais tarde, vamos ver o que vamos fazer e tal. A nossa preocupação, quem trabalhava na área da cultura, era a dilapidação do acervo, né? Tanto por falta de cuidado, quanto por falta de conservação e por falta de segurança mesmo, né? Porque eles ficavam em espaços aí, né? E era assim tudo muito... para tu ter uma ideia, quando nós mudamos daqui, desse canto, para o Castelinho, tinha uma coleção de armas, que praticamente não existe mais. Né? Então, assim, ninguém sabe onde é que foi, sabe? Ninguém sabe. Né? Tinha peças assim da colonização, por exemplo, eu lembro de uma coleção bonita de máquinas de torração de café. Acho que tinha umas 5 peças. Essas peças não existem mais. Né? Então a nossa preocupação maior era com isso. Só que a gente não conseguia sensibilizar os políticos, né, os administradores na época, porque na verdade assim, eles faziam o primeiro passo até a inauguração, que nem a questão de transferir. A transferência lá para a Casa Libertada foi mais em função de que eles precisavam esse espaço aqui para a administração do que pela questão da cultura em si. Né? Então, como eles, Bertado tinha a mesma ideologia ali, eles eram companheiros políticos e tal, aí ele alugou para a prefeitura, e o aluguel era bem caro, né? Aquele espaço para que fosse colocado no museu. Foi alugado por tempo fixo ou um tempo... Eu acho que sim, foi alugado por um tempo, né? Deve ter sido renovado depois, né? Então lá de funcionário o senhor só tinha um funcionário, era o senhor, a equipe era o senhor e mais um funcionário, né? Um estagiário. Um estagiário. O senhor lembra quem que era estagiário? Como é que ele chegava até a prefeitura? Como é que ele foi selecionado? Era... Não lembro. Não. Então, eu tive vários, na verdade, na época. Até depois, quem veio trabalhar no museu, foi colocado lá, foi o Ciro Sosnoff, para trabalhar comigo, né? Mas, na verdade, para ficar lá também. Então, de 89 a 92 ele funcionou lá no Castelinho, até que o senhor esteve dentro da... Enquanto eu estive até 92, ele funcionou lá. Eu acho que ficou... Eu não sei mais quanto tempo ficou lá, não me lembro.
Mas de lá ele foi para IFAP no casarão, né? E depois o senhor lembra quem que assumiu a direção do museu? Quem que foram os responsáveis pelo museu? Aqui no Castelinho, Ali no Castelinho foi sempre o senhor o responsável, é isso? no início, até que eu fiquei, né? Uhum. Depois eu não sei como, não lembro quem foi. Uhum. Eu acho que a Neuci deve ter essa informação, porque ela que era a diretora, né? Uhum. Mas eu não sei assim, quem ficou, porque na época eu me afastei, eu fui trabalhar com as minhas coisas mesmo, né? E me afastei, inclusive a dona Hilda, que era a nossa secretária da Educação, Cultura na época já, ela relutou muito em dar a demissão, não queria que eu saísse de jeito nenhum. E inclusive ela me deu um período para mim pensar e tal, só aceitou mais tarde, né, que eu me demitisse. Mas eu me afastei porque eu tinha muito trabalho já na minha área comercial, né? Principalmente na área de troféu e tal, e eu estava muito cansado da prefeitura, né? Porque é assim, uma coisa que não muda, né? É que a cultura nunca é vista como uma prioridade, sabe? Eu não digo nem que fosse assim uma super prioridade, não. Uma coisa extra, sabe? Mas que fosse vista como os outros setores da prefeitura, como o esporte, por exemplo, né? Que tivesse o mesmo peso que o esporte tem. Né? E isso me chateava muito, né? Me chateava muito e cansava, né? Então, assim, tanto eu quanto o Chiarella, né? A gente chegava a um ponto assim, disse, vamos parar de reclamar e vamos cair fora, porque isso aí nós já fizemos o que tinha que fazer. Não vai, né? Vamos deixar para outros então, ainda iludidos com a possibilidade. Então, depois o senhor não lembra quem passou a comandar os museus, mas antes do senhor, o que o senhor lembra era a Neiva Costella, que coordenava a biblioteca e o museu junto. Isso. Era só ela que trabalhava lá, atendia, sei lá, desde anotar o empréstimo de livros até o museu. Era isso. Ela era, claro, tinha as funcionárias da biblioteca, já tinha algumas funcionárias, né? Mas a Neila é que coordenava tudo isso aí. A Neiva. A Neiva que coordenava tudo isso aí. Né? Depois, quando na administração do Ledônio Migliolini, que o Chiarello assumiu pela primeira vez, teve o Departamento de Cultura. Daí passou a ser o Chiarello, né? O que coordenava tudo isso. Né? E a respeito do público, como é que era a visitação? Como é que vocês recebiam o público? Como é que era o atendimento ao público, assim? Olha, a gente fazia, assim, nós tínhamos um sistema de hora marcada, de horário reservado e tal, para receber escola tal. E a gente procurava trabalhar com uma monitoria, né? Geralmente era eu que atendia o pessoal, ou o próprio Chiarello, né? Que alguém que tivesse mais conhecimento sobre as coisas, né? Sobre a história e tal, que se envolvia em atender, principalmente quando eram delegações de fora, escola e tal. Mas era normal, assim, era um atendimento, né, monitorado, como se faz hoje, claro que com muito menos técnica, né, e conhecimento do que a gente fazia, assim. A gente imitava, né? A gente imitava o que tinha visto em outros museus, alguma coisa assim. Ele funcionava em horário comercial, de segunda a sexta, e tinha visitação espontânea? Público? Não era muito grande, mas sempre tinha alguém que entrava, né? Queria conhecer alguma coisa assim, pessoas que vinham de fora, né?
ninguém conhecia. Tinha até inclusive a gente fazia uma espécie de calendário de eventos e divulgava, assim, a imprensa na época dava um bom espaço para a gente. Nós tínhamos uma boa relação com a imprensa e nós conseguimos divulgar o calendário do museu, né, da biblioteca, dos locais que tinham para exposição de arte e tal. E assim, também na época era diferente do que é agora, porque até 1900 até o final dos anos 90, Chapecó era uma cidade do centro, né? Que tinha alguns bairros. Se ouvia falar do bairro Santa Maria, do bairro São Pedro, que era a favela, e do São Cristóvão, que era mais ou menos uma favela, né? Uma favela mais light, assim, né? E não tinha mais, assim, se falar mais coisa, né? Depois é que teve esse boom todo, e hoje Chapecó é uma cidade de bairros, né? O centro ficou restrito. Então, culturalmente falando, a gente trabalhava praticamente para o centro, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, os setores da prefeitura que trabalhavam com a cultura eram integrados. A escola de artes era integrada com a cultura, a biblioteca era integrada com a escola de artes, o museu, né, o setor de turismo trabalhava junto com a gente, que era o Silvério da Costa, que era o diretor, né? Então, assim, tudo era integrado. Então, quando a gente fazia uma promoção, tipo uma exposição de arte, alguma coisa, dava público porque todos esses organismos se juntavam na divulgação e propagar, convidar as pessoas e tal, né? Nós tínhamos uma lista, né, na época, de profissionais liberais, né, muitos médicos, advogados, dentistas, que a gente convidava por telefone, por convite pessoalmente, né? Nós fazíamos esse trabalho de convidar pessoalmente essas pessoas para virem, né? Então nós já tivemos exposições, por exemplo, aberturas do SCAPS, que era o Salão de Artes do Estado, né? que acontecia aqui. Nós tivemos 500 pessoas numa abertura, né? Era bem concorrido, no Chapecoense, né? Nos anos 80 isso era mais fácil, estava mais na moda, não tinha tanta coisa para dispersar, né? E assim, lembrando lá como é que o senhor fazia a monitoria, era como era, sei lá, começava com os indígenas, ia para a colonização. O senhor lembra um pouco que história que o senhor contava para o público, como é que era essa narrativa que era apresentada para o público? Era muito baseado no que a gente tinha de peças, né? Então, a gente, na verdade, assim, sempre tinha uma coleção que estava em destaque, né? Aí explicava, a maioria estudantes, né? Então explicava sobre as urnas mortuárias, como que eles eram, por quê, como que eram enterrados e tal, né? Eu cheguei a fazer uma maquete uma vez, eu tinha dificuldade de explicar para agilizar. Eu fiz uma maquete em gesso, um tamanho mais ou menos assim, de uma urna, com um cadáver dentro, né? Um corpo dentro, né? Na posição, como eu tinha visto nos livros e tal, né? Na posição, para ficar melhor, assim. Daí a gente fazia com um corte, assim, fazia, né? Mostrava. E fazia o que dava, né? Fazia o que dava. Sobre a colonização eu tinha bastante conhecimento porque as minhas duas famílias vieram do Rio Grande do Sul para cá, lá nos anos 20, né? Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe.
se instalaram aqui no Oeste, na colônia, tiveram várias atividades assim durante a época da colonização. Então eu tinha conhecimento, não tinha problema. O que deixava a gente meio por fora, assim, que faltava muita informação, era as pedras, né? Aquelas pedras... Acervo arqueológico. O acervo arqueológico era bem complicado porque não tinha informação. E a gente tentou vários projetos com a Fundação Catarinense de Cultura, inclusive na época que o museu foi montado aqui pelo Wagner, foi mandado para lá uma porção de peças para eles catalogarem, analisarem, estudarem, nunca voltou. Tinha, segundo o seu Velci Canals, que foi quem organizou o lá, tinha inclusive pontas de flash, coisas bem raras. E isso ficou por lá. Nunca voltou. Tá. E então ele tinha mais esse foco educativo, era assim que o senhor via, ele tinha essa função de educar para as escolas que eram o principal público, era nesse sentido, né? Era mais nesse sentido. E depois que o senhor saiu, como é que o senhor percebeu a situação dos museus, dos espaços museológicos aqui de Chapecó ao longo dos anos? Qual que visão que o senhor tem a respeito deles? Olha, quando foi lá para a EFAP, foi quando eu tive contato de novo depois. Né? Eu fui numa exposição lá, teve uma época que o pessoal da história da Uni Chapecó que assumiu, né? A coordenação. Eu não sei te dizer se foi só no período da EFAP ou se foi por um tempo. Mas me parece que eles fizeram um convênio com a UNO e a UNO ficou responsável pelo museu. Até tinha assim uma coisa mais organizada, né? Mas depois eu tive um problema com eles porque eu emprestei aquela minha coleção de xilogravuras que eu expus agora esse ano, né? E a do Chiarello, que estavam comigo, eu emprestei para uma exposição durante uma EFAP sobre a colonização. E um dos quadros do Chiarello sumiu. Eu me passei um pouco, não fui buscar. Quando eu fui buscar, faltava um quadro. E aí começamos a pesquisar onde é que foi, e justo o quadro que eu considero, assim, tanto eu quanto o Chiarello, consideramos o mais importante da coleção, né? Que é aquela visão de Chapecó em 1920, quando tinha 3, 4 casas. Que foi um trabalho bastante grande para a gente fazer aquilo. Aí começamos a procurar e nada de resolução, e eu comecei a apertar o pessoal, fui falar inclusive com o reitor, né, que eu tinha responsabilidade sobre as peças. Aí alguém, eu não lembro, acho que foi um médico amigo meu que foi para Curitiba e disse: olha, eu vi esse quadro no Museu do Índio, lá em Curitiba. Aí eu fui na FUNAR, conversei com o gerente daqui, aí ele resgatou o quadro de lá, conseguimos trazer de volta. Mas foi um milagre. Simplesmente a moça que era monitora Do espaço? Do espaço lá, né, que era funcionária da UNO, ou estagiária da UNO, alguma coisa, deu para um representante da FUNAI o quadro para ele levar para o museu. Assim, por nada, assim, né? Tudo bem, passou, né, conseguimos resolver. E foi o último contato que eu tive, assim, com o museu, né? Depois não tive mais nada. Então, seu Francisco, o senhor quer deixar alguma consideração, fazer algum comentário? Fique à vontade.
Assim, eu espero, né, que daqui por diante as coisas caminhem, né? Legal, assim, né, nessa área de museologia tem um monte de gente nova envolvida, né? E uma nova concepção que eu já tinha visto essa concepção de museu mais moderno, mais contemporâneo, né? Quando eu fui para a Argentina, eu vi alguns museus históricos que usavam muito desse expediente de usar assim a cenografia, né, as artes plásticas, o próprio teatro, né, para valorizarem as peças, a exposição e tal. Eu acho que é um movimento muito legal isso aí, porque ele, além de integrar as várias formas, né, de linguagem, também ele dinamiza e atrai público. Né, que uma vez um prefeito me respondeu uma coisa que eu fui brigar com ele porque ele não tinha aprovado uns projetos que nós tínhamos. E ele disse, tu pode ser bom em cultura, mas tu é muito ruim em política. Eu disse, por quê? Ele falou, né, porque assim, o prefeito investe naquilo que o povo quer, naquilo que a população pede, não naquilo que é necessário, que alguns acham necessário. Então, aqui realmente, bom, definiu, né? Definiu. Então, na verdade, eu acho que a única solução para a cultura é conseguir angariar público. A partir do momento que tiver frequência, aí os políticos se veem obrigados a investir. Então é mais ou menos isso. Então, Sr. Francisco, em nome do museu, a gente agradece muito a sua disponibilidade em prestar esse depoimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade.